Amém? Pega a sua Bíblia comigo. Nós estamos nos preparando para um grande dia nesta casa, domingo que vem, nós estaremos celebrando a Páscoa aqui com a nossa peça. Nossos amados já estão ensaiando há mais de um mês e tem sido maravilhoso. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se envolvido para que isso aconteça e pessoas sejam alcançadas. Convide pessoas para estar aqui no domingo. Nós fazemos isso para levarmos a mensagem pregada de todas as formas. E através da encenação, muitas pessoas são alcançadas por a mensagem da cruz, pela mensagem que transforma, que nos resgata. O Senhor Deus, nos ensinou a celebrar algumas festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação, Tabernáculos. Deus ama festas. Fale comigo, meu Deus ama festas. Até no deserto ele mandava o seu povo celebrar festas. Logo, não é normal um cristão não gostar de uma festa. Não é. É normal que você goste de celebração, porque foi o teu Deus quem instituiu celebrações. E essa palavra no hebraico é moedim. Ela significa encontros marcados. Fala comigo, encontros marcados. Quando você marca um encontro, ele tem um propósito, certo? Por exemplo, essa semana eu tenho alguns encontros marcados e eles têm propósito. Nos conhecermos melhor, de alguma forma eu poder ajudar, liberar uma palavra de Deus. Encontros marcados. Quando você marca um encontro, nem todos os encontros são agradáveis. Eu já precisei marcar alguns encontros que não eram agradáveis. Por exemplo, encontros para resolver situações desagradáveis. Esses encontros não são agradáveis, mas são necessários, certo? Aí a gente chama a equipe de ética, a gente chama o grupo de ética para a igreja e senta todo mundo e vamos resolver o que precisa ser resolvido. Porque passado, amados, nada como o tempo, dizem por aí, não é isso? Nada como o tempo para que isso passe. Tempo não apaga nada. O que apaga as coisas é o sangue de Jesus. O que apaga pecado é o sangue de Jesus. Então, alguns assuntos a gente vai carregando e precisam ser tratados. Mas esses encontros que o Senhor ordenou ao povo de Deus eram encontros que os lembrava dos propósitos de Deus para a vida deles. Logo, todos os encontros que o céu marca conosco têm propósito. Nos lembrar do que foi feito na cruz do Calvário, nos lembrar do nosso propósito na terra, nos lembrar da aliança que Ele tem conosco na terra. Deus marcou encontros com o seu povo. O Senhor sabia que aquele povo tinha facilidade de se esquecer das promessas, de se esquecer de quem eles eram, perdiam identidade pelo caminho à torta e à direita. Logo, todos os encontros na Bíblia têm propósito. Lembrá-los de onde eles foram tirados, para onde eles vão, lembrá-los que aqui nós somos peregrinos, a nossa eternidade nada é mais do que o céu e a eternidade com o Senhor. É vida sem choro, é vida sem lágrimas, é vida sem dor, sem enfermidades. Encontros têm propósito, nos lembrar quem nós somos em Deus. Antigo e Novo Testamento, o Senhor fala da Páscoa, a Bíblia fala da Páscoa. E no Êxodo 12, o Senhor institui a Páscoa. Abra comigo, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas naquela casa, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos bastam para cada cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Vocês podereis tomar o cordeiro e um cabrito, e guardareis-o até o 14º dia daquele mês.
E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão sobre os umbrais das portas e na verga das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas as comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e as fressuras. Nada deixareis. 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, porque é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo, porque o dia do juízo chega. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes comido. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir toda a terra de Israel, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, as celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa no Antigo Testamento era celebrada para lembrar o povo de Deus que eles estavam saindo de um tempo de escuridão, de um tempo de ameaça aos seus filhos, de um tempo de ameaça à sua vida, de um tempo que tudo começou muito bem. Tudo começou, alguém sabe me dizer aqui, nós estamos no ano de José. Tudo começou com José. O homem que conseguiu o que poucos conseguem, perdoar o que nós diríamos hoje que é o imperdoável. A família de José chega na terra do Egito, cerca de 70, 75 pessoas, porque José agora, aquele escravo, aquele filho que havia sido vendido, que havia sido traído, abandonado pelos irmãos, conseguiu perdoar o imperdoável, entre aspas, né? O que nós consideraríamos hoje de o imperdoável, José conseguiu perdoar. Logo, só vive o extraordinário de Deus quem consegue perdoar. Pedro pergunta, Taylor, Senhor Jesus, Pedro era daqueles mais afoitos, doido para Jesus falar, precisa perdoar não, Pedro. Foi muito grave o que cometeram contra você. Mas Jesus vai falar para ele, pastor, 70 vezes 7. E não fala se é em um mês. Irmão, se for em um dia, é 70. Olha para o teu irmão e diga, é 70 vezes 7. Perdoa, perdoa, não poupe perdão, só libera perdão. Só libera, sabe por quê? Porque ai de nós se Jesus começar a medir as nossas vidas, o nosso dia a dia, a nossa história, com a mesma medida que nós medimos os nossos irmãos. Pedro pergunta, quantas vezes Jesus? 70 vezes 7. Só vive o extraordinário de Deus quem consegue perdoar. Ele perdoou aquilo que nós consideraríamos imperdoável. E viveu o extraordinário. Agora José é elevado ao cargo, segundo cargo mais alto do Egito, e governando no Egito. Faraó era seu amigo, obviamente. Ele havia causado o maior bem para aquela terra. Mas aquele faraó morre. José morre. E as gerações por vir, e o faraó que veio logo após ele, não se lembrou do que havia sido feito, porque Aristóteles diz que não existe nenhum benefício esquecido tão rapidamente do que a bondade que você faz para com o teu próximo. Alguém tem essa experiência? Você faz a bondade, você age de forma bondosa, você age com misericórdia, mas facilmente aquela dádiva é esquecida. Ou já existe os ensinamentos por aí que uma vez que você faz, eles te agradecem, a segunda vez também, da terceira em diante, já começa a se receber aquele benefício como uma obrigação, e facilmente as pessoas vão se esquecendo dos benefícios que vão sendo feitos. E assim aconteceu. Eles morreram, o faraó que veio, esqueceu do benefício que havia sido feito, e esse povo foi crescendo rapidamente. Esses 70 ou 75 foram crescendo rapidamente, e tudo que cresce causa ameaça. Irmãos, vocês estão vendo que eu estou meio que engolindo palavra, né? Eu não tenho mais idade. Ontem eu preguei para os jovens,
E a gente deu o melhor aqui, mas aí no dia seguinte a gente já parece que está meio lento, né? Vocês orem por mim, libera uma palavra de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus, todo cansaço vai embora. Senhor, desenrola a língua da pastora. Está orando? Em nome de verdade, estou falando de verdade. De verdade, vocês orem por mim, tá? Cansaço vai embora em nome de Jesus. Estou entendendo agora. Porque que o Hudson e a Jamie de manhã às vezes chega a ser até tonto aqui na igreja. O povo do louvor também. Deixa eu voltar aqui. E aquele povo agora vai com os seus próprios pés entrando por um caminho de escravidão. Eles viram a escravidão chegando. Eles viram. Eles foram vendo chegar. Foi acontecendo. Não foi da noite para o dia vocês vão se tornar escravos. A escravidão foi chegando. Aquele caminho de opressão foi chegando, André. Só que não tinha placa falando. Olha aqui. Caminho de escravidão, caminho de escravidão, caminho de escravidão. Não tinha placa. Porque não vai ter placa na tua jornada dizendo caminho de escravidão. Eles chegaram, eles foram convidados para ir para o Egito. Eles foram convidados para entrar naquela terra. Eles entraram naquela terra com honra. Fale comigo, eles entraram naquela terra com honra. Mas foram aprisionados. Porque o caminho de escravidão nem sempre vai ter uma placa. Escravidão. Anos atrás eu fui convidada por uma mulher aqui dessa igreja. Ela, na época, era só uma frequentadora da igreja. Ela não era uma membra ativa. Ela frequentava. E ela me chamou para um café. E ela começou a me contar a história. Ela vivia doente. Ela começou a me contar a história dela. E no final daquele café com ela, eu falei para ela: saia desse caminho de escravidão. Você não é casada com esse homem está te matando, você está doente por causa desse relacionamento, saia desse caminho de escravidão. Ela vivia doente, hoje é uma mulher linda, saudável, adora o Senhor. Por quê? Porque alguém abriu os olhos dela para falar: você está em um caminho de escravidão. Saia desse lugar enquanto você pode. O povo de Deus aceitou a escravidão. Me pergunte por quanto tempo? Me pergunte por quanto tempo, por favor. 430 anos. Porque depois que você entra, é difícil sair. 430 anos, o povo de Deus aceitou ser aprisionado. O povo de Deus aceitou cebola e pepino. O povo de Deus aceitou o que não era bom. Existe um grande perigo em você se esquecer quem você é. Existe um grande perigo em você se esquecer que você é um povo que carrega uma promessa. Oh, meu Deus, sabe por que o diabo quer que você se esqueça quem você é? Porque se ele te fizer esquecer quem você é, você vai facilmente, cegamente entrar por um caminho de escravidão. – 430 anos, pastor, o povo escolhido de Deus, Deus permitiu? Não, não é que Deus permitiu, é que Deus te deu livre-arbítrio. E às vezes eu falo: Senhor, maldito livre-arbítrio, Pai. Por que eu às vezes fico pensando: Senhor, por que tu não criou a gente todo mundo igual? Mas aí ia ser monótono, né? Ia ser enjoado, e Deus queria te dar essa liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão. Faz assim comigo, ó. Pratica a liberdade, por favor. Porque tudo que te aprisiona, contrário a essa palavra, é o próprio diabo. Hoje, escamas vão cair dos teus olhos. Em nome de Jesus, Ele te trouxe para que você viva uma vida livre. Livre, livre, livre. Eles aceitaram a escravidão. O céu te trouxe hoje para te falar: não aceite nada contrário à vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tem uma promessa de Deus para a tua vida. Páscoa é vida em Cristo. Páscoa é a mensagem mais poderosa do Evangelho. Páscoa deveria ser a mensagem que nós comemoramos todos os dias.
Mas depois de muitos anos, porque nunca é tarde demais, amém? Fala comigo, nunca é tarde demais. Depois de muitos anos, um povo se levantou dentro de um povo. E eu vejo um povo se levantando dentro de um povo. Hoje, eu vejo um povo se levantando dentro de um povo. Não foram todos, mas um povo se levantou dentro de um povo. Sempre tem a remanescente fiel. Às vezes é um dentro de uma casa, são dois dentro de uma casa, mas eu oro para que sejam todos dentro de uma casa. Tem famílias inteiras agora que quer pegar aí na mão do esposo, da esposa, dos filhos e levantar agora. E diga, não será um. Não, levanta de verdade, levanta ele, levanta ela. Levanta, irmão, levanta, ó, levantar mesmo de verdade. Amor, vem pra cá comigo, pula aqui, amor. Pula aqui comigo. No nosso meio, fala comigo, no nosso meio, não será um povo dentro de um povo. Será todo o povo. Será toda a minha casa. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh meu Deus do céu, não vai ser você arrastando o outro, não vai ser você clamando, vai ser todos juntos clamando. E aquele povo clamou, e o clamor dele chegou ao Senhor, e com mão forte Deus manda um libertador. Sabe por quê? Porque quando o povo clama, qual foi aquele último hino que a gente cantou, louvor? Aquele último hino, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Pode tomar assento. Até mudar, eu não vou parar de clamar. Eles clamaram, eles entenderam que eles tinham uma promessa. Eles entenderam que eles eram receptores de uma promessa. Escolhidos, povo separado, redimido, escolhido para ser diferente dos demais povos. E nós fomos chamados para nós sermos diferentes. Não tente se igualar, não tente se comparar, não tente caminhar como o mundo, porque você foi chamado para viver uma vida diferente. E dentro desse povo, um povo se levantou. Depois de muitos anos, mas graças a Deus o povo se levantou. Parte da nação ainda orava e eles se lembraram que eles eram filhos de uma promessa. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Existe uma promessa para nós de terra que emana leite e mel. Não é pepino e cebola, não é essa escravidão. E eles começaram a clamar. É por isso que você precisa conhecer as promessas de Deus. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque quando você se lembra da palavra de Deus, você está vendo tudo ruindo ao teu lado. Mas você vai falar assim, ó, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Salmo 100 diz que ele não anulará a sua promessa. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E aí você se levanta até enfraquecido, todo quebrantado, às vezes todo fragmentado, mas você começa a orar a palavra de Deus e você se lembra que existe uma promessa. E aí o diabo automaticamente tem que bater em retirada. Por quê? Porque ele está vendo que contra a palavra de Deus ele não consegue vencer. Irmão, se ele tentou até Jesus, ele não vai tentar você? Como é que Jesus venceu Satanás? Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, o que é que Satanás oferece a Jesus? Ele oferece pão. Ele oferece... Será que Jesus estava com fome, Hugo? 40 dias. Ele vai tocar na tua fraqueza. Ele vai tocar na tua área de necessidade. Ele vai te oferecer o que você precisa, o que você mais deseja naquele momento. Mas Jesus disse... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vai entender a diferença entre a necessidade e a prioridade. O que é a prioridade? É a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus diz que para o seu povo, basta ele clamar, tem esperança e tem vida. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido, a mão do Senhor não está encolhida para salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vocês e o vosso Deus. Isaías 59 deixa muito claro que sempre teremos acesso, mas o que impede o Senhor de nos ouvir?
a nossa iniquidade. Pecado é a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, mudança de direção dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É poderoso, mas existe algo que o céu espera de você. Me pergunte o quê? Orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então haverá cura para a tua casa, haverá cura para as enfermidades, haverá cura para os teus dias, haverá esperança para o teu futuro. E aí o Senhor está agora ensinando a Moisés, dando a direção para o seu povo, como eles alcançariam livramento naqueles dias. Você já se perguntou por que Deus se deu o trabalho de enviar 10 pragas? Não podia ele ter mandado uma praga só e resolvido o problema todo de uma vez só, irmã Cida? Para que 10 pragas? Porque Deus trabalha com processos. Deus nos ensina nos processos. E às vezes a gente fica aí tentando pular processo, mas Deus está trabalhando no processo. Imagine que através de cada processo esse povo estava se quebrantando, Hélio. Eles estavam vendo a mão de Deus. Por isso o Senhor nos permite passar por processos. E processo após processo você vai vendo a mão do Senhor, o cuidado do Senhor. Os filhos foram crescendo vendo o agir do Senhor. Porque é necessário que os nossos filhos conheçam o nosso Deus. É necessário que nessas próximas semanas de Páscoa vocês sente com eles e fale para eles: ó, Páscoa não é ovinho, não é coelho. Oh meu Deus do céu, coelho é a deusa da fertilidade, 300 anos depois de Cristo. E aí vai o cristão dar um coelhinho de Páscoa e nunca fala da Páscoa para os filhos. Durante essa semana chame os seus filhos, converse com eles, os instrua. Todos eles foram obrigados a participar. Páscoa é comunhão. Eles tiveram que preparar, todos foram envolvidos naquele processo de trazer um cordeiro puro, sem manchas, perfeito, de 1 ano. O pai de família teve que se envolver com a Páscoa, a mãe teve que se envolver com a Páscoa. Todos precisam se envolver com o sacrifício da cruz. Todos nós precisamos se envolver, não é parte da família. Não é um sempre chamando o outro. Irmão, tem casa que é vice-versa, ou é um que se entrega, o outro que se entrega. Não. Nós estamos declarando, eu creio, que no final desse ano, nós teremos o maior culto em ação de graças dessa igreja. Você crê nisso? Estou liberando uma palavra profética. Sabe o que eu estou falando? Páscoa é mês de milagre. Eu vou te mostrar hoje na palavra que dias que antecediam a Páscoa, dias de Páscoa eram dias de milagre. Para o povo de Deus aqui foi cura, foi libertação, foi restituição. Existe uma palavra profética sobre as nossas vidas. Dias de Páscoa, mês de Nissan. Para os judeus, março, abril. Abril vai ser um abril de milagres. Abril será um abril de portas abertas para o povo de Deus entrar, passar. Novos caminhos serão abertos. Eu creio no poder e autoridade que é no nome de Jesus, no peso dessa palavra, no peso dessa segurança que nós temos nessa palavra. Abril será um mês onde nós viveremos coisas extraordinárias. Você crê nisso? E o Senhor ensina eles: passem o sangue nas vergas da porta, porque eu vou passar e eu vou ferir, eu vou entrar com juízo, porque o dia de juízo chega. Como vamos nos preparar, Senhor? Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, um por família. O cordeiro será preparado e observado 14 dias antes, e no 14º dia, vocês o imolarão no crepúsculo da tarde. O sangue será usado para marcar as portas de todos os hebreus, de todos aqueles que decidem obedecer a minha palavra. Haverá sangue sobre as suas portas. Pense comigo, não era sobre as pessoas que estavam dentro das casas, pastora. Era sobre o sangue que estava na porta daquela casa. Não é sobre você ter direito ou ter feito por onde ou não. É sobre o sangue estar
na verga da porta. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem, não é sobre o teu status, não é sobre a tua conta bancária, é sobre o sangue de Jesus, sobre o teu coração. É por isso que ele nos responde. Imaginem vocês se não fosse o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, onde estaríamos nós? Ah, se não fosse o sangue. Tem ímpio que nem sabe, mas está sendo poupado da morte por causa de um santo que está ali do lado dele. Porque tem sangue, Taylor, na tua vida, o cara que está trabalhando do teu lado, às vezes está sendo poupado. O anjo da morte está passando ali, ó, à torta e à direita, mas não pode encostar naquele carro porque você está lá dentro. Não pode encostar naquele avião porque tem um crente lá dentro. Tem sangue de Jesus lá dentro. E aí ele tem que passar longe, ele é obrigado a passar longe. Quantos aviões submarinos, vamos lá de baixo para cima, do submarino ao avião sendo guardado por causa de um crente lá dentro? Porque se o diabo pudesse tocar, amados, ele tocava. E não era para brincar, não era para fazer cafuné, não. É para roubar, matar e destruir, porque foi para isso que ele veio. Tem muita gente sendo poupado por causa do sangue de Jesus. E o povo de Deus foi poupado por causa do sangue de um cordeiro. Meu Deus, agora imagine o poder do sangue de Jesus. Salmo 105, 37. Olha que coisa mais linda. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Páscoa é cura. Não havia um só inválido. Fala comigo, não havia um só inválido. Páscoa é cura. Páscoa é tempo de cura. Páscoa é tempo de restituição. Eles saíram com prata e com ouro. Páscoa é tempo de avivamento. Sabe por quê, amados? Porque é Deus nos lembrando: eu fiz por eles, eu faço por vocês hoje. Eu sou o Deus com eles lá e eu sou o Deus com vocês hoje aqui. Páscoa é livramento. Páscoa é Deus falando: sai dessa escravidão, saia para viver a promessa que eu tenho para vocês. Páscoa é cura. Páscoa é restituição. Páscoa é liberdade para viver as promessas de Deus. Amós 2,15 fala das misericórdias de Deus. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Sabe o que é o vale de Acor em hebraico? Lugar da dificuldade. Farei do lugar da dificuldade, Hugo, uma porta de esperança. Sabe o que é o vale de Acor? O lugar onde a maldição caiu sobre Acã, onde ele morreu, o lugar de maldição. Farei do lugar de maldição uma porta de esperança. Isso é poderoso. Era isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Saiam do Egito, porque eu tenho uma esperança para vocês. Você precisa recusar tudo o contrário à vontade de Deus para a sua vida. Recuse, recuse, recuse. Você precisa decidir sair desse lugar de opressão. Ninguém toma essa decisão por você. Você decide sair do lugar onde você vive aquém das promessas de Deus. E você decide entrar no lugar onde você vive as promessas de Deus. Biblicamente falando, não tem dias melhores vindo economicamente, governamentalmente. Biblicamente falando, se nós acreditamos que de fato nós estamos vivendo os últimos tempos, nós precisamos ser realistas e entender que o mundo jaz no maligno e os dias são maus. Mas para o povo de Deus existe uma promessa. É por isso que eu vim falar de promessa hoje. É porque você vai ver as coisas piorando ao seu redor. Mas a palavra de Deus diz que para o justo vai brilhar o sol da justiça. E você precisa se apropriar dessa palavra. Você precisa viver essa palavra. Você precisa dizer se vai ficar ruim lá fora. Na minha casa vai ficar bom. Na minha casa tem sol da justiça. Na minha casa tem promessa. Na minha casa tem obediência. Na minha casa tem sangue de Jesus vertido na porta. Meu coração está guardado. Estou blindado. Estou vivendo os planos de Deus e viverei os planos de Deus. Então não se iluda. Vai ficar ruim lá fora. Para nós não.
Para nós, meu Deus, a jornada do crente, o caminho do cristão é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Eu amo essa palavra. Até o que, igreja? Até se tornar dia perfeito. Até Jesus nos levar para aquele lugar de perfeição. Mais instruções. Como era a Páscoa deles, celebravam com pães sem fermento. O fermento na Bíblia é associado ao mal, simboliza a corrupção, simboliza o pecado. Paulo vai falar à igreja de Corinto, simboliza o pecado, arranquem o fermento. Os judeus mais radicais, mais ortodoxos, eles levam lanterna. Quem já participou aqui de limpeza em casa de judeu? Vocês já viram como é feito? Irmãos, eles tiram tudo do lugar, levanta tapete, a limpeza, não é, Esmeralda? É uma coisa extraordinária. Por quê? Porque eles querem ter certeza que não ficou fermento, que não ficou sujeira, que não ficou nada para trás. O que isso simboliza para nós hoje? Lança luz. Lança luz dentro do teu coração, lança luz na tua casa. Arranca o pecado da tua casa. Sabe por quê? Porque o pecado gera morte. É por isso que o diabo quer te cegar. Por quê? Porque você vai andando e vai caminhando em um caminho de escravidão, em um caminho de morte, achando que está tudo bem. Eu vim com uma palavra de Deus hoje para a tua vida. O dia do juízo chega. E se não houver temor para obedecer tudo aquilo que está nessa palavra, não tem o que o Senhor fazer por você. O dia do juízo chega. Obedeça. O obedecer é melhor do que o quê? É muito melhor do que você oferecer culto após culto ao Senhor. Adianta do que você está levando a família inteira para a igreja, glória a Deus, coisa mais linda, todo mundo bonitinho na igreja, mas a vida está dentro de um lamaçal de pecado. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Saul fala para Samuel: que balido de ovelhas é esse, de gado no campo que eu estou ouvindo? Deus não te mandou matar Amaleque e os amalequitas, destruir tudo. Sabe o que era Amaleque e os amalequitas? O simbolismo do pecado, daquilo que era impuro, daquilo que era injusto. Deus mandou passar a espada. Mas Saul decide guardar porque parecia ser bom. Nem tudo que parece ser bom aos teus olhos é permitido por Deus. Arranca, se a Bíblia falar que é pecado e acabou. Arranca do teu medo tudo aquilo que te impede de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. O que mais, pastor? Eles tinham que fazer ervas amargas. Eram ingeridas ervas amargas para lembrar a amargura da escravidão no Egito. O que mais? Água salgada para cozinhar as ervas verdes, que simbolizava as lágrimas que eles tinham chorado no Egito. Então, acontece a instituição da Páscoa, nessa ocasião da 10ª praga, quando a morte ia passar sobre todas as casas e o povo de Deus ia ser liberado. Irmão, sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo alguns semblantes caídos, sabe? Eu estou vendo alguns semblantes preocupados, mas eu posso te falar algo? O céu repreende todo aquele que Ele ama. O Pai repreende a filho a quem Ele ama. Triste você deveria ficar se você saísse daqui com uma palavra que fosse afagar o teu ego, passar a mão no teu erro e falar: está tudo bem. Não está tudo bem. Saia para viver uma vida justa, de acordo com a palavra de Deus. Nós somos uma igreja bíblica. Eu só carrego mensagens pastorais. Foi para isso que Deus me chamou. Palavras que vão mudar a tua história e a tua vida. Não palavras para te fazer pular e dançar e rodopiar e glorificar. Não, eu não estou dando chave de carro, não estou dando chave de casa, porque a Bíblia em momento algum te dá isso. Ela fala que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Mas como nós buscamos o reino de Deus? Obedecendo a sua palavra. O personagem central era o cordeiro, e a sua morte sacrificial servia para substituir a morte do primogênito das famílias que decidiam obedecer. Como Jesus veio para se entregar como um cordeiro substitutivo pelo nosso pecado. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. E o incrível, o mais lindo, é que a Páscoa, ela precedeu a travessia do Mar Vermelho,
ela precedeu a travessia do Jordão, porque quando eles celebraram a Páscoa, uma vez mais, instituição sagrada de Deus, ordenança perpétua por Deus, eles estavam agora no deserto, e o Senhor fala para Josué: ensine-os ainda assim a celebrar a Páscoa. Antes de vocês entrarem na terra prometida, vocês vão celebrar a Páscoa. A segunda Páscoa, em Números 9, o povo de Deus no deserto, ele diz: no deserto celebrem a Páscoa, no deserto se lembrem do que eu fiz por vocês. Agora está Josué com o povo, e ele diz mais uma vez: antes de vocês entrarem na terra prometida, na terra que mana leite e mel, celebrem uma vez mais a Páscoa. Agora na terceira Páscoa o maná cessa. Por quê? Porque eles não iam mais precisar daquela provisão que vinha do céu, eles iam entrar dentro da promessa. Então a Páscoa, ela antecede você entrar em grandes promessas. Tem gente entendendo aqui o que o céu está falando? Esses dias vão anteceder você entrar em suas maiores promessas. Aquilo que você tanto anseia, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto chora, aquilo que você apresenta aos seus filhos. A Páscoa de Josué 5 antecedeu a entrada na terra prometida. Terra que mana leite e mel. Eu creio e eu trago essa palavra para a minha vida, para a minha casa. Pastora, para com isso. Páscoa e milagre é coisa de Antigo Testamento, tá bom? Vai comigo então para o tanque de Betesda, casa de misericórdia, dias de Páscoa. O que é que Jesus fez? Deus cura aquele paralítico há quantos anos na beira daquele tanque? Quantos? Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, tudo aquilo que não aconteceu em 38 anos na tua vida pode acontecer com uma passada de Jesus. Tudo aquilo que não aconteceu em 430 anos, depois de 10 pragas, Deus faz acontecer. Caminho é aberto no deserto, travessia do Mar Vermelho, travessia do Jordão. Dias de quê, igreja? Fala para mim. Dias de Páscoa. Dias de Páscoa. Esteja atento ao que o céu está falando. Traz essa palavra para você, traz para a tua casa. Tudo aquilo que não aconteceu em todas as gerações passadas, tudo aquilo que não aconteceu em 38 anos da minha vida, vai acontecer agora em nome de Jesus. Eu sinto o peso dessa palavra. Tudo aquilo que o diabo tentou te roubar, tudo aquilo que tem te feito chorar, vai acontecer. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir. Não anularei a minha promessa. Ele não anula a sua promessa. Ele não anula a sua promessa. Páscoa é culto. Páscoa é encontro marcado. Páscoa é adoração a Deus. Páscoa nos leva de volta ao entendimento de quem nós somos nele. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus providenciou o Cordeiro Pascal que nos liberta de uma vida de morte. Você pode levantar suas mãos e dar glórias a Deus por isso. Nós estávamos todos destinados à morte, mas o céu liberou o Cordeiro perfeito quando, pastora, desde a fundação do mundo, já existia um plano de resgate para a tua vida desde a fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro perfeito, derramou o seu sangue por nós. Ele foi verdadeiramente ferido. Ele levou as nossas enfermidades. Foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele hoje nos traz paz. Paz que excede o entendimento. Paz para entrar na guerra sabendo: eu já sou mais que vencedor. Eu só preciso permanecer nessa verdade. Eu só preciso andar nessa verdade. Muito mais do que um fenômeno. A terra viu escuridão, David, porque a terra não suportou, não agora o sangue de um cordeiro, mas o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Coloca na tela para mim, por favor, Mateus 27, 45. Você vai ler isso comigo?
não foi um fenômeno astronômico, mas foi simplesmente a maior batalha entre luz e trevas. Por quem, me pergunte? Por você. Por você. A maior batalha entre luz e trevas, a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Será que tem algum som aqui comigo para sentir o que eu estou sentindo? A terra não suportou, a terra foi obrigada a liberar os seus mortos de volta. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro Pascal perfeito foi derramado na cruz do Calvário por você, para te dar vida, para te dar um novo e vivo caminho. Meu Deus, a terra devolveu os seus mortos. A terra disse: nunca mais seremos o mesmo. Páscoa é vida, Páscoa é ressurreição, Páscoa é cura, Páscoa é a inauguração de um novo e vivo caminho. Eu já vi vídeos de senhoras, 2 vídeos de senhoras que sofrem de Alzheimer, e os familiares ou os cuidadores, eu não sei quem, filmaram elas. Alguém que já viu esse vídeo? E elas não se lembravam do nome delas, da família delas, de ninguém. Mas quando elas eram indagadas sobre Jesus, o sorriso brotava. Ah, meu Jesus! Porque é impossível você esquecer o que Ele fez. É impossível nós desconectarmos desse amor tão puro, tão real, tão verdadeiro. Pai e mãe podem te esquecer, posso te falar, tem gente chorando por causa de amor de pai e mãe. Pastor, eles não me ligam, eles não se importam comigo, eles não querem saber de mim. Posso te falar, se apegue ao amor de Jesus, porque pai e mãe podem te esquecer, mas Ele não. Amor de pai e mãe são amores corruptos, é amor dessa terra, mas o amor dele é perfeito. E quando elas começavam a falar de Jesus, o sorriso brotava. Comece a falar de Jesus. Comece a falar daquele que se entregou por você. Pare de falar daquele que não quer saber de você. Fala daquele que te ama incondicionalmente. E eu posso te garantir, o sorriso vai brotar. A alegria vai voltar. Esperança será restabelecida. Fale daquele que morreu por você. Não é diferente hoje. O anjo da morte passa todos os dias. E ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer que você viva uma vida infrutífera, sem esperança. Mas Jesus disse o que na sua última Páscoa? Ele mandou seus discípulos prepararem a ceia e ele disse: façam isso em memória de mim. Sabe o que ele estava falando? Se lembrem eternamente do que eu fiz por vocês. Se lembrem de quem vocês são. Se lembrem que a identidade de vocês hoje não é dessa terra. O passaporte não é brasileiro, português ou canadense. Não é o tão sonhado europeu, o vermelhinho, não é? Não é. É a sua identidade nele. É essa que importa. Para de ficar triste porque não tem o canadense ainda, porque não tem o europeu, porque não tem. Você tem a identidade mais preciosa que existe. O céu te trouxe hoje para te falar: se alegre nessa verdade, se alegre nessa realidade. Páscoa é alegria. A Páscoa de Josias foi a Páscoa mais proeminente, mais linda. De todos os reis de Judá, a alegria foi devolvida ao povo. Eles viveram dias singulares, como nos dias de Salomão, eles foram lembrados de quem eles eram. Páscoa é alegria. Páscoa é o Senhor te trazendo de volta para a realidade que você precisa viver todos os dias. Páscoa é vida em Jesus. Páscoa é cura. Páscoa é restituição.
Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele restitui, Ele devolve aquilo que você considerava que já não tinha mais recuperação. Ele traz vida ao caído, Ele traz esperança àquele que está vivendo em desilusão. É tudo sobre Jesus. Páscoa é tempo de milagres. Apocalipse 13:9 diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 8, Apocalipse 13:8. E adoraram-no todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos os nomes estão escritos no livro da vida. E se tem alguém aqui que tem essa convicção, vou te convidar a se colocar de pé agora. E nós vamos ler isso aqui junto. Coloca no telão para mim, por favor. Apocalipse 13:8. 13:8. Meu Deus, que graça. Meu Deus, que graça de Deus liberada sobre nós. Nós já vamos ler isso aqui juntos. Apocalipse 13:8. Mas eu vou te lembrar um resumo agora para você que não anotou. Primeira Páscoa do Senhor, houve proteção sobrenatural. Eles desfrutaram de comunhão e não de qualquer comunhão. Sabe o que o Senhor falou para ele? Vocês vão participar dessa Páscoa com pressa. Vocês vão comer com pressa. Vocês vão comer com um cajado na mão, lombo cingido. Sabe o que é lombo cingido? É pegar as pontas do vestido, e amarrar para que não houvesse impedimento, para que eles pudessem correr. Se eu tivesse que dar uma carreira aqui agora, eu ia amarrar esse vestido aqui para eu ter liberdade para correr. A instrução foi: cajado na mão, lombo cingido. Sabe por quê? Porque eu tenho pressa. É uma mensagem atual para a igreja hoje. Se prepare, esteja sempre pronto. Tem que ter postura. A igreja de Cristo precisa ter postura. Exigiu um sacrifício da parte deles, uma preparação da parte deles. Deus já ia mandar o anjo da morte, o anjo do juízo passando. Ele mesmo, o anjo do juízo não podia, pastora, passar agora, irmã Cida, por cima de cada porta? Podia. Não ia ser até mais fácil, pastor Lorival? O próprio anjo passar o sangue lá? Só que o céu não vai fazer nada que envolve o seu posicionamento. O céu não move uma palha onde você pode se mover. Tem gente querendo as promessas de Deus, mas não se move. Irmãos, o culto facilitou tanto. Alguém aqui teve que ficar vigiando, escolher, pagar, comprar um cordeiro de 1 ano, puro, perfeito, ficar analisando ele durante 14 dias. Tem alguém aqui que precisou fazer isso? O que é que você precisou fazer hoje? Levantar de manhãzinha, colocar a sua melhor roupa e vir para a igreja adorar. E mesmo assim as pessoas não conseguem fazer o mais simples do simples. Exige um posicionamento da sua casa. Eu falei no início desse culto, eu creio que nós teremos o maior culto de ação de graças na virada desse ano. E agora eu vou falar para vocês qual tem sido o motivo da minha oração. Eu quero ver casamento de alguma das minhas preciosas aqui. Estou orando por isso. Estou orando por aqueles que servem ao Senhor sozinhos. A esposa não vem, ou o marido não vem. Estou orando para que juntos eles estejam aqui adorando ao Senhor. O motivo principal da minha oração: salvação de almas, a expansão do nosso templo, a expansão dessa obra, o alcance das famílias que nós nos comprometemos em libertar da escravidão. Então eu creio que nós viveremos o maior culto de ação de graças neste lugar, no final desse ano. Documentos de pessoas serão em nome de Jesus liberados. Imigração parou tudo, pastor. O Terry esses dias falando comigo, falou assim: pastora, ora, coloca a igreja de joelho, porque o negócio está difícil. Eu sei, Terry, que está difícil, está complicado. Mas eu creio que você vai me ligar e vai falar assim: pastora, saiu de fulano de tal, saiu fulano de tal, saiu fulano de tal, saiu ciclano, saiu... Eu creio que aqui vai ser diferente para o povo de Deus. Estão querendo liberar, o governo liberal está querendo tirar o direito da igreja de ser isenta de taxas. Se envolva, ore pela política, se envolva com a política. Esses dias, o rapazinho do Partido Conservador passou na frente de casa
enquanto ele está batendo na porta, o Marcos e eu tínhamos acabado de chegar. E ele ia perguntar se ele podia colocar uma placa na porta da nossa casa. E eu já tinha falado para vocês no culto de quarta-feira aqui que eu tinha ligado para lá e tinha pedido placas, né? Para o Caleb sair entregando o Caleb e a Maiara, no nosso bairro todo. Eu ia dar um trabalhinho para eles depois da escola. Então naquela semana eu já tinha ligado pedindo as placas. E aí o rapazinho está lá batendo na porta de casa. E aí eu baixei o vidro e falei, não, vem aqui, fala aqui comigo. Ele, eu queria saber se eu posso colocar. Não, pode espalhar quantas placas você, quantas couberem aí na frente, você pode colocar aí. E traz mais a extras aí, porque o meu filho vai sair distribuindo nas portas também. Se envolva. Você quer ver o país melhorar, mas você não se envolve. Você não ora, você não faz nada. Você nem vota. No dia que é para votar, você não vota. Eu vou estar em viagem no dia da votação. Já liguei para saber onde que eu posso votar antes da hora. Se envolva. Se envolva. Sabe quando mudou? Quando esse povo clamou. Só mudou quando eles clamaram. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu creio. Todos vocês que se colocaram de pé. Cadê o versículo que eu pedi? Apocalipse 3:8. Vocês podem ler isso comigo? Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso para ser preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus, a gente, o povo de sofrimento com paciência, seja fiel. Seja fiel, seja fiel até o fim. Seja fiel, custe o que custar. Seja fiel até o fim. Porque a momentânea luta, a momentânea dor, o momentâneo sofrimento não há de se comparar àquilo que nos aguarda na eternidade. Então seja fiel até o fim. Eu quero orar por pessoas hoje. Se alguém aqui por um acaso ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, eu quero orar por você que deseja se entregar a Jesus. Se existe alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu gostaria de orar por você. Comece a clamar no seu coração. Comece a clamar no seu coração. Senhor, tem misericórdia. Se existe alguém no nosso meio que ainda não goza desse privilégio, Pai, de entender que Páscoa é vida, Páscoa é a abertura, a inauguração de um novo e vivo caminho. Se tem alguém aqui que ainda não vive essa segurança, que você venha, que nós vamos orar, e o seu nome será escrito no livro da vida. Eu creio, Jesus, eu creio, Pai. Eu creio na mudança que a Tua palavra tem no coração e na vida do Teu povo. Eu creio em toda palavra que foi liberada hoje sobre a Tua igreja, Senhor. Eu creio na cura, Senhor. Eu creio na restituição. Eu creio na abertura de novos caminhos. Eu creio na entrada de promessas grandiosas. Eu creio, Pai, a Tua igreja crê, Senhor. A segunda oração que eu quero fazer é por pessoas que precisam se apropriar do que foi liberado na cruz do Calvário. Sabe, amados, tem muitas enfermidades que nós temos carregado. Tem muitas dores que nós temos carregado. E às vezes a gente se esquece de fazer orações intencionais, nos apropriando da palavra. E ela diz que Ele levou o castigo que era nosso. As nossas enfermidades, por suas pisaduras, por seus machucados, nós fomos sarados. Eu quero orar por enfermos hoje. E eu creio que haverá liberação de cura divina nesse lugar hoje. Feche os seus olhos, os enfermos.
Oh meu Deus, na saída deles, a Bíblia diz que não havia um só inválido no meio deles. Então, se você está enfermo, saia do teu lugar e venha. Só quem crê. Isso é só para quem crê. Que Deus pode fazer, que Deus quer fazer. Pastores, se preparem para estar aqui orando pelas pessoas, ungindo eles. Pastor Lorival, pega o óleo ali, por favor. Já começa com o Paulo aqui. Já comecem aqui. Isso é só para quem crê. Que já tinha um laudo médico dizendo: você vai precisar passar por uma cirurgia. Mas no próximo exame o médico vai falar assim: eu não sei o que aconteceu, mas não tem mais nada. A tua igreja se prostra diante da tua palavra, Senhor, em completa submissão àquilo que foi escrito em tua palavra. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos nessa casa. Nos apropriamos da tua palavra sobre as nossas vidas. Nos apropriamos da cura. Nos apropriamos da restituição, da saúde completa do teu povo. Nós oramos a tua palavra sobre a vida deles, Senhor. Nós oramos pelo milagre da Páscoa hoje neste lugar em nossos dias. Nós oramos te pedindo, Pai, a multiplicação de pães também aconteceu nos dias de Páscoa. Que haja multiplicação de tudo aquilo que é bom no nosso meio. Que nós vivamos dias tremendos de cura, dias extraordinários de cura, Pai. Dias de milagres sendo liberados sobre a vida do teu povo, Pai. Eu creio. Eles dirão: não sinto mais nada. Toda a dor que estava sobre o meu corpo foi embora. Eu me sinto como um menino. Oh meu Deus, eu sinto graça sobre essa casa. Receba a cura, receba a cura, receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura, a restituição completa da tua saúde. Em nome de Jesus. 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 Não só. Para este tempo, para o teu povo, eu creio, Senhor. Creio, por isso falei. Creio, por isso falo. Creio que tu és a vida. Eu creio que essas mesmas pessoas que vieram aqui à frente contarão testemunhos
creio que essas mesmas pessoas que vieram aqui à frente vão começar a pular e a declarar: aquela dor que eu sentia foi embora, aquele laudo médico foi totalmente contrariado, o médico está lá confuso sem saber o que está acontecendo. E agora eu profetizo para você que está conectado: tem cura para a tua vida, tem cura para a tua casa, tem cura entrando nessa sala agora, tem cura entrando nesse carro agora, tem cura entrando nesse banheiro agora. Ora baixa que andaraba, sori andaraba, conta xeri andarás. Derba xeri andaraba, o Senhor está restaurando vida sexual de casamentos aqui. Deus está restaurando aquela dor do teu quarto hoje, aqui, agora. Tens o meu mundo. O Senhor se importa com todas as áreas da tua vida. Comece a acreditar que Ele tem prazer na tua alegria. Comece a acreditar que Ele tem prazer em você estar sorrindo concernente ao teu futuro. Haverá riso na minha casa. Fala comigo: haverá riso na minha casa. Vocês podem voltar para o lugar de vocês, mas vai falando isso em nome de Jesus. De mãos erguidas e diga: haverá riso, haverá júbilo na minha casa. Haverá tempo de festa na minha casa. Um novo e vivo caminho foi inaugurado pela cruz. Ande nesse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existem dois caminhos, não se iluda. Só existe um caminho de verdade e vida.